Podemos dizer que o planejamento estratégico é a bússola que orienta empresas rumo ao sucesso. Uma abordagem bem estruturada permite antecipar desafios, identificar oportunidades e aliar recursos para alcançar objetivos definidos. Atualmente, não é possível falar de planejamento sem ressaltar a importância de uma cultura orientada a dados, com foco em análise e, especialmente, inteligência. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos conversar sobre a importância do planejamento estratégico e da inteligência de dados para tornar o seu negócio mais competitivo. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 173. A importância do planejamento para melhorar o seu negócio. E o nosso convidado de hoje é Giancarlo Klaumann, executivo com muita experiência, já passou por grandes empresas como DataSul, Topsy, Lynx e atualmente é CEO da NeoGrid, um ecossistema de tecnologia e inteligência especializado em soluções para otimizar operações da indústria ao varejo. Olá, Jean, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel. Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Super obrigado pelo convite. Bom, a gente que agradece, acho que esse bate-papo hoje vai ser muito bom e eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu já disse ali no início que você passou por grandes empresas, mas explica para a gente aí mais ou menos como foi essa sua trajetória até chegar como CEO aí da NeoGrid. Bem, Daniel, eu trabalho com tecnologia desde o comecinho da minha carreira, normalmente focado em tecnologias para o ambiente corporativo, para diferentes segmentos. Tive a oportunidade de trabalhar em empresas americanas, empresas europeias, e em um determinado momento da minha carreira entendi que eu seria mais feliz trabalhando em empresas nacionais. Fiz uma escolha de vida autêntica, pela oportunidade de gerar valor aqui, pela oportunidade de debater estratégia e cultura, temas que a gente vai conversar aqui hoje, e vivi um ciclo longo em empresas nacionais, mas sempre empresas que acabaram se tornando empresas públicas, empresas de capital aberto. E nos últimos 15 anos, empresas que se dedicaram a construir tecnologia para o varejo. Eu vivi um ciclo longo na Lynx, foram 11 anos de Lynx, a maior empresa de software para o varejo na América Latina, uma empresa que tinha capital aberto tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E hoje tenho o privilégio de representar o time NeoGrid, uma empresa que tem capital aberto aqui desde 2021. Em paralelo a isso, procurei sempre, pela curiosidade, pela instigação de entender mais profundamente o que inovação traz, o que modelos de gestão trazem. Consolidei uma vida acadêmica importante. Hoje eu sou professor de MBA executivo em transformação digital do varejo. E há pelo menos 10 anos eu vou à China com frequência, aos Estados Unidos com frequência, algumas vezes à Europa, que não é exatamente um polo de inovação, sempre tentando entender quais são os ecossistemas, quais são as tecnologias que têm mudado o varejo mundo afora. Então, fui para a China a primeira vez em 2011, quando a gente ainda não falava de Alibaba, mas acompanhei nos últimos anos todos o que virou essa transformação, que é um grande benchmark, assim como todos os anos nos Estados Unidos, como recém voltei agora da NRF, mas também eventos no Vale do Silício, para ter uma visão fresca do que a gente pode trazer de melhor para o mundo e para cá. Então, um pouco da minha trajetória de mais de 30 anos de tecnologia, apaixonadamente o projeto com a NeoGrid. Que legal, que legal. Bom, eu vou tentar explorar o máximo possível aí dessa sua experiência, dessa sua visão ampla. E o tema que a gente vai tratar hoje permite isso, né? A gente está falando aqui de planejamento estratégico. Eu queria começar naquela questão básica, assim, qual que é o principal benefício que uma empresa tem ao adotar essa visão de planejamento estratégico no seu dia a dia? Olha, Daniel, a gente viveu isso recentemente aqui na própria NeoGrid. A gente tem vivido uma sociedade muito acelerada, pressões por decisões de curtíssimo prazo, muitas das vezes mirando sobrevivência. Resolver o desafio do caixa de curto prazo, do sortimento de curto prazo, da evasão de receita de curto prazo. E nem sempre as medidas de curto prazo estão nos levando para um lugar melhor. Com tantas alterações acontecendo em todo o ecossistema, também é difícil você prever com clareza tudo que você tem que fazer nos próximos 5 anos. Os mais céticos, né, sempre vão dizer assim, eu nem sei onde eu vou estar em 5 anos. Mas você desenha um trilho, né? Não necessariamente você engessa a sua operação. Mas você começa a definir com mais clareza quem é o teu cliente de agora e do futuro. Então, é menos sobre ser product-centric, mas customer-centric. Como que eu quero me diferenciar na linha do tempo para cada vez eu ser mais relevante e ter esse cliente mais assíduo comigo.
E que movimentos que eu tenho que fazer para que eu seja muito competitivo nisso, para que eu seja a escolha natural. Isso normalmente não cabe no ciclo de curto prazo. Então, acho que o planejamento estratégico numa visão de 3 a 5 anos, ele te traz clareza de propósito, ele te ajuda a eleger os nãos, porque toda escolha também deve representar uma renúncia. Quando eu digo que eu quero trabalhar para a geração alfa, para a geração Z ou para millennials, significa disciplinadamente não sabotar esse caminho, não atender a geração prateada, por exemplo, como a gente brinca sobre essa geração sênior que cada vez segue com mais qualidade de vida e poder de compra. Então, e entender que pequenos passos eu dou agora para que no ano 2 eu seja mais competitivo, no ano 3 eu seja mais competitivo e assim sucessivamente. Então, acho que a visão ela alinha as decisões de curto prazo, ela alinha propósito, intenção, cultura e te dá mais confiança de que mesmo a pouca capacidade de investimento que você pode ter para um determinado ativo da tua estratégia seja construído na linha do tempo. Ah, legal. Bom, acho que fica muito claro para quem está nos ouvindo aí, o empresário, o empreendedor, a importância de se fazer um planejamento estratégico e esse olhar um pouco mais de longo prazo. Mas você bem disse, né, que a grande maioria hoje foca na sobrevivência ali no dia a dia. Qual que é o segredo para conseguir esse equilíbrio? Tem que ter o olhar no dia a dia, tem que estar ali focado na sobrevivência, mas como que encontra os momentos adequados para ter esse olhar mais de longo prazo? Isso é cultural? Tem que trazer uma rotina? Qual é a dica que você dá nesse sentido? Daniel, sem dúvida nenhuma, é uma questão de disciplina e gestão de prioridades. Cada vez mais os dias estão mais longos, né? E você sempre tem demanda. Mas, quando você tira um dia para fazer uma leitura, para fazer uma visita a um concorrente, para ouvir um especialista, na semana seguinte você vai perceber que isso não fez tanta diferença assim, a falta desse teu tempo imerso na rotina para ter esse respiro, né? De olhar um pouquinho a floresta, saindo um pouquinho dessa frase que seja apresentada. Então, se você entende a clareza do benefício, você tem que se disciplinar para ter esse tempo de qualidade. E muitas das vezes, quando se fala de planejamento estratégico, se imagina um negócio, grandes consultorias, ciclos longos, burocracia, criar cadernos para ser circulados entre os participantes da empresa. Não precisa ser assim. Um pequeno negócio, ele tem menos variáveis, ele tem muita informação pública disponível. A questão é as perguntas corretas que você tem que fazer. Então, eu ia te perguntar justamente isso. Muita gente pensa que planejamento estratégico é para empresa grande, mas não, né? Dá para você ter um olhar estratégico mais simplificado, talvez, em empresa média e pequena, né, Jean? Super, sem dúvida nenhuma. As variáveis são menores, né? Imagina uma grande empresa que está presente em vários países, que ela tem vários produtos, ela atua em vários segmentos. Claro que ela tem que entender cada ativo, cada um desses negócios. Agora, você tem uma pequena marca de moda, você tem 3 lojas e você atua numa única região do Brasil para um determinado público. O teu alcance está regionalizado, o perfil do teu público está regionalizado, o teu sortimento ele tem limites mais claros. Então, pouco te importa o que está acontecendo na economia mundial. Claro, você pode estar competindo contra importados da China, mas você está olhando um pequeno viés da China, né? Você não tem que fazer uma análise macroeconômica para isso. Você tem uma estratégia clara de presença física. Você vai olhar mais um canal digital eventualmente, mas você não precisa olhar o que está acontecendo com a tua franquia necessariamente naquele momento ou com o teu atacado. Então, a agenda do planejamento estratégico ela pode ser muito mais racional, mais assertiva, pela quantidade de variáveis que você tem, e é um processo incremental, né? Você não vai fazer isso para congelar por 5 anos. Você constrói um framework que semestralmente você pode parar, respirar e fazer pequenos ajustes de caminho. Olha, eu tinha considerado uma variável que eu testei e já vi que ela é muito mais promissora do que eu tinha imaginado. Criei o delivery, por exemplo. O delivery virou 30% da minha receita. Será que eu não deveria ter mais dark kitchens espalhados ou dark stores espalhados pelo bairro? Você pode fazer esse aprendizado, porque isso tem que ser vivo, né? Você não pode ficar refém de um planejamento escrito com 3 anos no mercado tão dinâmico. Mas você não perde alguns pilares que você não vai mover. Acho que o planejamento estratégico é muito sobre isso. As coisas que são inegociáveis, porque é o propósito do teu negócio, e isso você não rediscute o tempo inteiro. E o plano tático, você vai vivendo e experimentando. Muito bom. Acho que está bem claro, então, a importância de se ter um planejamento estratégico e a viabilidade para qualquer tipo de porte de negócio. Então, vamos considerar aqui que os líderes que estão nos ouvindo, os empreendedores, eles estão convencidos, eles vão lá, fazem o seu planejamento, implementam ali uma rotina
para o planejamento. E aí vem o próximo desafio. Como fazer com que a equipe coloque em prática, né? Tem uma questão cultural de transformar aquelas ideias e aquele plano que está no papel na prática. Isso é difícil, Jean? Daniel, se você me permite, eu queria dar um passinho atrás. Acho que até trazer um pouco dos componentes que deveriam estar dentro de um planejamento estratégico. Aqui eu estou abrindo um pouco mão da academia e tentando trazer um pouco mais da experiência na vida real. Legal. O que é muito importante no planejamento estratégico, só para que as pessoas dimensionem esforço e entendam o quanto que elas estão distantes disso, né? Primeiro, definir quem é teu cliente. Muitas das vezes as empresas não sabem exatamente quem é o seu cliente. Olha, eu trabalho com varejo alimentar, eu vou trabalhar com a classe média, eu tenho aqui um portfólio aspiracional, com marcas premium, com nível de serviço alto, eu vou ter uma loja bonita, bem iluminada. Então, entender que você tem um público do teu bairro, de vizinhança, com alto poder aquisitivo e que tem produtos sofisticados, vai definir toda a tua estratégia. Então, você tem que saber claramente para quem você trabalha. O teu produto nasce em função de quem você tem como cliente. Primeiro, qual é o cliente? Segundo, qual é o tamanho desse mercado? Qual é o potencial do meu negócio? É Santa Catarina? É a região sul? É o Nordeste? É o Centro-Oeste? É o Brasil? É a América Latina? Onde estão os teus limites? E necessariamente não quer dizer onde você está agora, mas onde você quer chegar, né? Olha, eu me vejo em algum momento, o meu teto é a América Latina. Pode ser. O meu teto é o ABC em São Paulo. Depois, com quem você compete? Quem são aqueles que têm a mesma intenção que você, na mesma região, atacando os mesmos clientes? E como que você se diferencia consistentemente dos seus concorrentes? Se eu perguntar para o teu cliente potencial, eu compro do Daniel por quê? Qual é a resposta óbvia que eu persigo em N iniciativas para que eu possa tratar isso? Se eu conseguir responder essas perguntas, grande parte do meu planejamento estratégico está resolvido. Então, para desmistificar, nossa, mas eu preciso trazer um professor para montar meu planejamento, um consultor, você pode trazer gente que te ajude a instigar qualidade nessa resposta. O tamanho do público, potencial, como é que eu olho o meu concorrente, como é que eu entendo a vantagem que ele pode ter, é preço, é serviço, é crédito, é reputação. E depois você entra no plano de como é que você constrói sustentação para crescer nesse público e para criar vantagens competitivas. Então, acho que esse é um tema super importante para tangibilizar essa agenda. Desculpa o parênteses longo aqui, mas eu acho que ajuda a alinhar um pouquinho o entendimento, né? Não, super didático, sim. Obrigado. Agora, sobre o time. É muito importante construir com o time. Você não pode descer uma estratégia pronta e impor essa estratégia. Você tem que ter o coração, a mente e o bolso das pessoas com você. Então, primeiro, quando você fala, nós daqui a 5 anos queremos ser essa empresa, o teu time se identifica com essa ambição? Ele vê oportunidade para ele estar aqui sendo uma pessoa melhor, um profissional mais competente e realizado? Pode ser que ele diga, não é isso que eu imaginei para nós, eu não quero trabalhar aqui. E por ausência de outro emprego, ele vai te enrolando, ele vai ficando, que é o pior, né? Então, acho que o primeiro passo é como é que eu conquisto a mente e o coração das pessoas. Ela tem que estar alinhada com essa ambição. Ela vai dizer, poxa, como vai ser legal trabalhar nesse lugar se a gente ir do ponto A para o ponto B? Se a estratégia diz que a gente vai para lá e a gente conseguir chegar lá, como eu vou ser uma pessoa melhor e realizada se eu participar disso? Depois você vai trabalhar as questões de alinhamento, econômico inclusive. Quais são as metas de cada um, quais são os incentivos de cada um, para que ele se sinta realmente reconhecido, engajado, desafiado e premiado por isso, né? Mas esse teste de para onde nós vamos é muito rico a experiência de quem está com a barriga no balcão. Por isso que essa construção, mais do que tê-lo engajado com a visão, ele vai qualificar a tua estratégia. Olha, eu acho que o meu negócio é atender a classe C de 50 a 70 anos. Daí ele vai dizer, olha, tem pouca gente nessa faixa etária que vem na loja. Mas tem um público que está vindo com muita frequência, que é um público mais sofisticado de outra geração. Ah, sério, eu não tinha percebido isso no fluxo. Então, a vantagem competitiva, a gente vai estar 100% focado no atendimento. Olha, tem outras coisas que o pessoal valoriza muito aqui. Por exemplo, o alimento fresco. A gente tem o melhor açougue da vizinhança, a gente tem hortifruti o melhor da vizinhança, a gente tem pão fresco. Essa saudabilidade que a gente coloca é um negócio que o pessoal valoriza muito. Pô, de repente isso é mais importante
ou você já está num caminho mais avançado e o time te traz essa temperatura. Então é um recurso do qual eu não abro mão. O time traga bottom-up também um pouco desse sentimento do que pode ser uma estratégia muito mais assertiva e conectada com a vida real, que acontece no piso da loja. É bem interessante. Você trouxe aí dois elementos que eu acho que são fundamentais. O primeiro é da construção conjunta, e o principal benefício dessa construção conjunta são algumas informações e dados que às vezes o gestor, o líder, não tem. E aí eu já queria trazer também para essa nossa conversa a cultura de dados. A importância de se implementar, de se ter decisão baseada em dados é fundamental. Como que você enxerga hoje essa questão dos dados no varejo? É realmente essencial, não é? Daniel, acho que é uma questão de sobrevivência. E aqui eu vou trazer uma provocação de um grande varejo global, que é uma referência para muita gente, que é a Amazon. A Amazon hoje, ela deve ter no seu portfólio de produtos algo perto de 700 milhões de SKUs diferentes. A ambição da Amazon desde a sua fundação é ser a loja de tudo, com o melhor preço e o melhor nível de serviço, altamente focada no consumidor. Mas quem compra na Amazon normalmente compra pelo celular. Deve ser a sua experiência, a minha experiência. Você tem 5 polegadas. Então imagina quanto de dado a Amazon consome e utiliza na sua estratégia para pensar dos 700 milhões de produtos que eu posso apresentar para o Daniel, quais são os 6 que eu vou apresentar na tela do computador quando ele abrir a tela, para aumentar a taxa de conversão. Entre ele ver esse produto e colocar no carrinho, a média no e-commerce brasileiro é que a gente tem 1% de conversão entre visitantes e compradores em algumas categorias como moda, como eletro, enfim. Entre ele ver o produto e ele comprar, quais são os dados que me dizem o que é importante para que ele compre? É o tempo de entrega? É a promoção? É a exclusividade? É o prazo de pagamento? Tudo isso você vai tunando com dados. Então, o mundo digital, que hoje representa fortemente a decisão do consumidor, ela metrificou tudo isso. Ele entra dentro da sua loja e ele tem informação do preço do concorrente no celular em segundos. E mais da metade dos consumidores pesquisa preço pelo celular enquanto está na loja física. Então, ele está checando a sua reputação, a reputação do produto, o preço do concorrente. Se você não está usando isso, o consumidor está usando isso para nortear a sua decisão. Então, é uma questão de sobrevivência. Como você vai competir com mega players globais que metrificam tudo em preço, estoque, sortimento, engajamento, e você tenta empiricamente, com a sua habilidade histórica, adivinhar que produto vai vender, a que preço vai vender e como que você escala isso se só você tem essa capacidade. Você pode ter sido empreendedor no início do teu ciclo, com alguns bons acertos que fez o teu negócio prosperar até aqui. Você tem gente que consegue fazer o que você faz? Então, essa é a pergunta para o empreendedor que está nos ouvindo. Você vai ter um seguidor por 2 décadas para aprender a ter o feeling que de repente não é replicável? Agora, fazer as perguntas corretas, fazer as análises corretas é muito importante. E hoje tem muita tecnologia disponível e acessível, né, para trabalhar dados. A gente vive falando aí que estamos num momento que tem uma avalanche de dados, mas o que fazer com esses dados acaba sendo desafiador. E eu acho que o pequeno e o médio estão com mais oportunidades de acesso à tecnologia e soluções que ajudam a otimizar o uso desses dados. A gente já pode falar que a inteligência de dados está realmente acessível para pequenos empreendedores? Super, Daniel. Eu acho que quando a gente fala de dados, a gente está falando de N oportunidades, né? Acho que primeiro, cada vez mais, eu insisto muito na agenda de entender consumidor. Quem é o teu alvo, quem você quer, para onde você entende que o hábito dele tem ido. Então tem muita pesquisa pública aberta. É fácil, não é nem ChatGPT, o Gemini, o IA. O Google, o bom e velho Google, consegue te trazer muitas pesquisas sobre isso. Deixa eu te dar alguns exemplos interessantes que eu vi agora num painel nos Estados Unidos, falando sobre a geração Z e Alpha, essa população aí que começa a ganhar poder de compra, começa a ganhar poder de barganha e que nasceu num ambiente absolutamente digital. E que tem nas redes sociais a sua principal fonte de entretenimento, informação e relacionamento social. Eu tenho 2 filhas, uma de 20 e uma de 13, eu sou educado diariamente sobre o TikTok. Aí a gente viu a história do banimento do TikTok nos Estados Unidos, que nos confirmou. 62% da geração alfa que navega no TikTok tem ele como a principal fonte de informação. As primeiras perguntas são feitas lá e não no Google. Mais da metade deles já comprou no TikTok.
E esse ano o TikTok vai abrir o TikTok Shop no Brasil. Se você olha um pouquinho do êxodo do teu público, para onde ele se encontra, para onde ele se informa, ele está te encontrando lá. Então, acho que tem muita informação pública para, por exemplo, isso. Eu estou fazendo anúncio em revista, estou fazendo anúncio em TV aberta, no Jornal da Cidade, em tabloide, mas o meu público se informa no TikTok. Estou pegando um exemplo extremo. Você não vai ser encontrado. Segundo, hábitos de consumo, produtos que ele tem valorizado, ele tem ido para uma agenda de mais saudabilidade, ele está numa agenda mais indulgente, voltou a comer um pouquinho mais de açúcar. A cesta básica dele mudou, ele está trocando hambúrguer por frango porque está mais barato nesse momento. Então tem muita informação para a tomada de decisão de como engajar, de que produto colocar e tecnologia para a eficiência do teu negócio, né? Aqui na Neogrid a gente monitora algumas dessas questões que eu citei aqui, mas, por exemplo, do meu sortimento, você vai para um supermercado médio, você vai encontrar lá 1.500, 2.000 produtos. Quais são aqueles que têm altíssimo giro, que fazem o consumidor vir todo dia te encontrar e que se ele não encontrar, você quebrou uma função básica para ele. Poxa, eu venho aqui comprar o pão, os frios, a manteiga, o suco, faltou um dos itens. Uma quebra de nível de serviço de expectativa que pode fazer ele migrar de loja. São os produtos que nem sempre te entregam muita margem, mas trazem fidelidade e recorrência para que você possa explorar outras oportunidades. Quais são os seus produtos que são fast movers, que giram muito? Esse é um produto que você tem que ter na ponta da língua e uma planilha vai resolver. Quais são os produtos que são slow mover? Tem na prateleira, o custo do dinheiro está alto, você tem lá o seu dinheiro parado na prateleira e ele vende muito pouco. Ele tem uma função estratégica. Eu coloquei lá um whisky de 18 anos, porque eu quero me posicionar como uma marca premium. Ou uma bota super sofisticada. Vende pouco, mas traz um público que aspira a ter esse tipo de produto. Você tem que entender a função estratégica disso. E tá tudo bem se você ter produtos slow movers, mas você tem que mapeá-los, entender quanto você vai investir nisso e por que ele existe. Tudo isso é sobre dados. Eu estou falando só de uma jornada que toca cliente, né? Como comunicar, como precificar, que produto ter, quanto de estoque ter, entender se ele tem que gerar ou não. Imagina você olhar para todos os outros indicadores que são fáceis, mas a clareza da importância, e, de novo, o hábito de fazer as perguntas corretas. Nós, latinos, somos muito impulsivos. Somos muito instantâneos e emocionais. E aí, muitas das vezes, a gente pega vieses da pergunta. Vou te contar um caos aqui que eu acho que conecta muito com essa agenda. Eu trabalhava numa empresa europeia 20 anos atrás. E a gente estava fazendo uma expansão para o México. A gente tinha o Brasil como headquarter para a América Latina. A gente estava fazendo uma expansão para o México. E aí a gente soube que outra empresa de tecnologia muito competidora nossa no mundo inteiro também estava indo para o México. E o nosso time, que estava lá no hotel, fazendo discovery, entendendo a praça, começou a encontrar esse time com muita frequência. E voltou para cá, assim, questionando muito o nosso planejamento estratégico, falando, olha, o competidor B, a gente viu ele o tempo inteiro no México. E depois a gente foi descobrir que era uma equipe pequenininha que ficava no mesmo hotel. Então ele viu o cara todo dia no café da manhã e começou a ficar apavorado pela evidência. E no final, quantos clientes ele tem, qual é o investimento que ele está fazendo, quantos produtos que ele está levando. Então, esse viés de indução é muito perigoso, né? Então, qualquer indicador, compara com você mesmo na semana passada, compara você mesmo com o ano passado, compara com o concorrente. O meu giro de estoque ali é baixo ou é alto? Você tem que comparar com o seu melhor momento, com o melhor momento do concorrente, né? Então, como fazer as perguntas corretas em dados, e aí você vai perceber como que esse tempo gera valor e assertividade nas suas decisões. E ficou muito claro aí o poder dos dados, né? O empreendedor que está nos ouvindo pode até se assustar um pouco, mas o que a gente sempre fala aqui é que tem que mudar, sair daquela gestão baseada tanto em intuição e para os dados e aos poucos. Não adianta você, de uma hora para outra, querer implementar indicadores e dados na sua gestão, é complicado, vai aos pouquinhos, vai selecionando os principais. O Jean deu vários exemplos de dados importantes, e eu acho que não é para assustar, é só para realmente reforçar o quanto que os dados são relevantes para o varejo hoje em dia. Não tem como imaginar um varejo de sucesso, uma operação bem sucedida de varejo que não tem esse olhar de certa forma obcecado por dados. Então, se o seu negócio ainda não está baseado em dados, vá aos pouquinhos, escolha os principais e vá adotando. O Jean comentou aqui
da experiência que ele teve na NRF em Nova York. A CNDL todo ano leva também um grupo de empresários para Nova York, a gente teve lá. E eu queria conectar um pouquinho, Jean, aquilo que você viu de mais destaque na NRF desse ano com o tema do planejamento. O que o empresário que está aí focado em construir um planejamento robusto e conectado com o varejo atual não pode deixar de considerar daquilo que você viu lá de Nova York? Ótimo ponto, Daniel. A NRF ela tem um amadurecimento de conceitos que vai acontecendo lentamente, né? Vez ou outra a gente encontra um spoiler meio apocalíptico de que o mundo vai acabar, ou a loja física vai acabar, e depois a gente vai percebendo que com o tempo algumas dessas tendências de fato vão se materializando com mais consistência. Os últimos anos, muitos, de 2000 para cá, a gente vive esse boom da agenda do digital, e que no Brasil vem se consolidando através de marketplaces. Hoje a venda através de marketplace representa mais de 2/3 da venda online brasileira. Cada vez é mais difícil ter um e-commerce próprio em detrimento de uma agenda, né, digital, via marketplace. Mas por muitos anos se colocava que a loja física ia perder sentido. Porque o e-commerce ele é mais rápido, ele é mais conveniente porque ele está aberto 24 horas, ele tende a ter preços mais competitivos. Você entrou na agenda da omnicanalidade com a entrega same-day delivery, same-hour delivery, em algumas situações, como os super apps começaram a entregar no mundo afora. Mas esse ano em particular, eu acho que foi o ano mais legítimo e verdadeiro de valorizar novamente a loja física. Porque depois de 25 anos de e-commerce no mundo, foi mais ou menos em 2000 que a gente começou a ter venda online, a gente chegou agora a 20% da venda do mundo no online. Ou seja, 80% da venda do mundo ainda acontece no varejo físico. Uhum. Agora, quem foi mimado com uma grande jornada no online não quer mais a loja como a gente conhecia. A loja escura, desorganizada, com vendedor despreparado. Então, teve uma palestra que trouxe uma provocação que me conectou muito fortemente, dizendo o seguinte: a loja é a sua fogueira. Como que você atrai a tribo para estar ao redor do fogo e se sentir confortável com o calor que você gera ali? Então, qual é a conexão emocional que a tua loja tem para que as pessoas queiram entrar na tua loja, na tua fogueira e não na fogueira da tribo vizinha? Ele queira fazer parte daquilo. Então a gente vê vários cases que a NRF tem trazido de lojas ressignificadas. A Sephora, ou a Sephora, ampliando as áreas de make-up dentro das lojas, porque eu vou ter uma experiência, vou ter curadoria, vou ter uma troca muito rica com especialista, vou aprender dentro da loja. Então a loja lenta e complexa pode ser o slow retail, né, o varejo lento, mas pelo prazer da interação e da troca. Então, que tipo de experiência a tua loja traz, que motiva as pessoas a estarem aí? Acho que essa é uma mensagem muito importante. Segundo, esse entendimento profundo das redes sociais, do social commerce, das capacidades que você tem com a hiperpersonalização para você, nessa compra instantânea, ser muito assertivo. Outro tema que me tocou de forma especial é a agenda da IA, da inteligência artificial, que começa a trazer materialidade, né? Era uma coisa muito recente, o ChatGPT tem muito pouco tempo de vida, mas quantas novas tecnologias tem trazido com custo muito acessível para você materializar que você vai ter agentes de IA representando compradores. Você pode dizer no seu celular: poxa, agende para mim um corte de cabelo. E você vai para sua reunião, vai fazer as suas coisas, o seu assistente, o seu agente, ele vai ligar em seu nome, ele vai conversar em seu nome, ele vai colocar na sua agenda, ele vai resolver todo aquele problema através de um programa que cada vez mais te conhece para saber os seus hábitos, o seu horário, quanto você topa se deslocar, ele vai tomar decisões por você para agendar o teu corte de cabelo. Então acho que IA é outro tema bastante significativo nessa conversa. E quando a gente fala de IA e a gente fala de serviços autônomos, uma ressignificação da tua força de trabalho. Como vai ser a estrutura de times que você vai ter no futuro? Quantos funcionários CLTs você vai ter? Quantos robôs você vai ter de IA? Quantos profissionais autônomos você vai contratar? Os modelos de organograma vão mudar radicalmente nos próximos anos. Muitas funções repetitivas vão ser substituídas, né? E que tipo de mão de obra você vai ter? Como você vai formar o seu time para aumentar a produtividade dele nesse caminho? E como que você capacita o seu time para isso? Então, a Target, por exemplo, tem 400 mil funcionários no mundo, teve uma palestra plenária só falando sobre capacitação. O engajamento de cada funcionário como um embaixador da marca, mas também entendendo que ele está preparando um time para ter um turnover melhor, um nível de produtividade mais alto e que use melhor as tecnologias para ser mais produtivo também.
Enfim, Daniel, sempre tem aí uma meia dúzia de takeaways mais bold, né? Mas, na minha perspectiva, acho que são os temas que mais conectam com o nosso desafio no Brasil hoje. Acho que você fez um belo resumo aí dos principais destaques da NRF. Sem dúvida alguma, tudo isso de alguma maneira está impactando já o dia a dia do varejo brasileiro. O varejo brasileiro ele está realmente bem conectado com os desafios globais. Não tem como a gente já achar que estamos distantes. Na verdade, está nos impactando sim no dia a dia. Esse novo papel da loja física vale muito essa reflexão aqui no Brasil, inclusive para quem está focado aí na parte de planejamento, entender o papel da sua loja física como um elemento diferente. Você colocou muito bem que o brasileiro está acostumado já com uma jornada digital fluida, não tem por que ele ter alguma coisa diferente na loja física. A loja física está lá para fazer uma conexão, para que você realmente tenha ali o seu momento de fogueira da sua comunidade, que você atraia realmente o cliente. Acho que isso é importante. Acho que os destaques que você trouxe são os destaques que a gente tem trabalhado realmente, seja aqui no podcast, seja no nosso portal de informações e mesmo no nosso trabalho de políticas públicas que a gente faz aqui em Brasília. A CNDL, como representante do setor, sempre de olho nessas mudanças, até porque tem muito disso que impacta em mudança legislativa. Quando você fala de mercado de trabalho, quando você fala de IA, a gente tem regulamentações no Congresso, a gente tem todo o Ministério do Trabalho de olho nessas modalidades de trabalho diferentes que vão surgindo. O nosso papel aqui é acompanhar. É muito bom ouvir de você, que é especialista, que trabalha numa empresa tão relevante para o varejo, que o nosso olhar também está muito parecido com o seu. A gente já está encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, mas eu queria que você deixasse aí algumas mensagens para o empreendedor brasileiro que realmente está preocupado. A gente sabe que a gente vive um período de um pouco de turbulência política, econômica, e o avanço da tecnologia deixa todo mundo um pouco inseguro. Quais que são as dicas que você poderia dar, Jean, para o empresário brasileiro que realmente está planejando aí os 3 ou 5 anos pela frente e deseja estar no trilho certo, como você falou. Nada engessado, nada inflexível, mas um trilho que possa ajudá-lo a ter um caminho de sucesso nos próximos anos. Você consegue, de alguma maneira, dar algum insight, algumas dicas? Daniel, eu acho que o grande desafio e a preocupação que eu queria deixar aqui como mensagem final é como é que você equilibra a sua paixão pelo seu negócio, e muitas das vezes a gente entra nessa por paixão. Eu queria abrir um salão de beleza, que sempre foi meu sonho. Eu queria abrir uma loja de moda, uma floricultura, sempre foi meu sonho. Você tem lá a obsessão por vender o produto que você gostaria de comprar. Ou a sua obsessão por servir bem. Mas no final você tem que combinar essa obsessão, que é super bonita, que é o seu propósito, que é a sua ambição, que é a magia que faz você acordar todos os dias, com a tua disciplina financeira. Muitas das vezes eu falo com empresários, mesmo de empresas maiores, que não sabem quanto realmente ele gera de lucro. E acho que toda a tese do teu planejamento tem que conversar com essa sustentabilidade econômica do teu negócio. Qual é o teu crescimento, qual é a tua margem e qual é o teu caixa. Muitas das vezes a gente confunde margem e caixa. Eu acho que o negócio está sendo rentável, mas alguém me pagou antecipadamente esse mês. Ou eu recebi dinheiro, mas eu ainda não esqueci, eu esqueci que eu vou ter que pagar todos os produtos que eu recebi nos próximos meses. Então, encontrar um apoio consultivo para você conhecer claramente qual é a tua realidade econômica em crescimento, margem, caixa, e como que a tua estratégia conversa com isso, qual é a tua realidade de longo prazo. E muitas das vezes o seu projeto tem a ver com autonomia financeira também, tem a ver com a realização de um sonho pessoal seu como empreendedor. Então, falar de omnichannel, falar de personalização, falar do consumidor no centro, no final todos nós estamos aqui também para gerar resultado e para equilibrar o nosso negócio. Então, entre o pragmatismo de só pensar no caixa e não investir nadinha, porque lá na frente a sua empresa vai deixar de existir, engolida por uma Amazon, ou só pensar no sonho, não fazer conta direito e quebrar apaixonado, tente olhar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro nessa história, porque você vai ganhar muito mais consistência para alcançar o seu sonho, encontrar aquilo que realiza você e seu time, mas com responsabilidade e com um grande prêmio para todos eles, além da realização, também com a autonomia financeira que esse projeto pode trazer. Então, acho que essa é a dose importante para equilibrar e a mais difícil para equilibrar nesse planejamento, então não esqueçam dessa variável importante.
Realmente a palavra equilíbrio, ela está presente sempre, é difícil. Existe um problema que a gente percebe hoje, que é a questão do ego do empreendedor, que adora olhar números de faturamento, mas esquece de margem de lucro e caixa. Adora olhar número de seguidores, engajamento, e esquece realmente ali o saldo final da sua operação. Tem que ter esse equilíbrio entre a paixão e a razão. É difícil, mas é isso, acho que tem que ser uma constante no dia a dia essa lembrança desse objetivo. Já partindo para a parte final aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Você que está no dia a dia do varejo, trabalha num grande ecossistema de dados, de tecnologia, acompanha eventos nacionais, internacionais, tem clientes extremamente relevantes. Em termos de futuro do varejo brasileiro, o que tira seu sono hoje, Jean? O que te preocupa? O que você acha que a gente precisa ficar muito atento no varejo brasileiro? Com o quê, na sua opinião? Daniel, eu acho que a gente tem desafios de curto e médio prazo bem diferentes. Eu acho que no curto prazo, a preocupação que eu mais tenho é a gestão do caixa. Eu vejo muitos varejistas sobreestocados e com dificuldade para honrar seus pagamentos. Alavancados com juro alto. Alavancados com juro alto. E tem gente que eu visito que está com CD com produto até o teto, produtos que não giram, e fala com orgulho. Não, mas o cliente, quando entra na loja, vê que a empresa vai bem. A gente não está olhando para isso. E se for isso, coloca a caixa vazia empilhada lá, que ele vai ter a mesma sensação. Vender parcelado e pagar à vista. Então tem muitas decisões de caixa que a gente teve um mercado a favor, um vento a favor por muitos anos, e permitiu muito desaforo nas nossas decisões. A gente está falando de um custo de capital de 15%, 20% ao ano. Está muito caro o dinheiro para você estar alavancado, para viabilizar o teu negócio, com desconto excessivo, parcelamento excessivo e estoque alto. E por mais que isso doa no bolso, eu vejo muito pouco movimento consciente de trabalhar em prol do caixa. Trabalhar com estoques mais baixos, e não significa faltar produto, é ter menos cobertura mesmo, abastecer com mais frequência, ter negócios mais saudáveis, ofertas mais saudáveis. Então, acho que a minha preocupação com curto prazo no Brasil, ela passa muito por isso. Assim, eu vejo muita gente muito pressionada com caixa, cortando gente, fechando loja porque está sem caixa. E tem outras formas mais inteligentes que um bom planejamento pode endereçar para isso. Para o médio prazo, eu acho que a agenda de ter uma agenda de verdade focada no consumidor é fundamental. A gente vem de uma geração, provavelmente somos de gerações parecidas, em que a gente tinha uma comunicação de marca monocanal. Era na TV massiva, era no jornal, na revista, as revistas de antigamente, que eram grossas em propaganda, ela ditava seus atributos. Hoje os atributos estão sendo ditados por influenciadores autônomos que falam sobre você para comunidades. E ele quer uma relação muito honesta, muito íntegra. Ele não aceita desaforo. Ele quer falar sobre aquilo que realmente foi a sua experiência. Então você não pode enrolar. E criar uma conexão profunda com esse consumidor é a única forma de sustentar o teu negócio ao longo do tempo. E a gente ainda está empurrando o produto. A gente não está ouvindo o cliente, não tem uma escuta relevante. Isso se faz com cultura, se faz com estratégia, se faz com dados. Então, curto prazo, caixa, senão você não vai ter fôlego para ultrapassar a arrebentação. Longo prazo, seja um especialista na relação e na escuta com o teu cliente, porque isso muda aonde você vai abrir a loja, que tipo de loja, que tipo de produto, que tipo de conexão você vai ter para ter esse cliente por muito tempo. Excelentes reflexões, belas dicas. Obrigado por compartilhar com a gente, Jean. Acho que foi bem rápido o nosso papo, mas bastante profundo em termos de conceitos aí e de provocações. Queria, além de agradecer aí a sua presença, queria pedir para você deixar os seus contatos, os contatos da Neogrid, para quem ficou curioso em conhecer um pouco mais do trabalho de vocês e até poder te acompanhar também, saber o que você anda, por onde você anda, né? Já que participa de tanto evento, tanta coisa importante ao redor do mundo. Deixe seus contatos, por favor. Bom, gente, queria agradecer aqui mais uma vez o convite, Daniel. Um prazer estar com vocês e a qualidade do conteúdo que você tem gerado é impressionante. Então, um privilégio fazer parte desse time que de alguma maneira traz alguma provocação para o varejista brasileiro num ambiente tão árido como o nosso. Conte sempre comigo, vai ser um prazer poder contribuir em outras oportunidades. E para quem quiser estabelecer um contato direto comigo, pode me encontrar no LinkedIn, Jean com J, Carlo Klaumann, com K e 2 N's no final. Ou, se quiser saber um pouco mais sobre o que me entretém hoje no projeto da Neogrid, neogrid.com. A gente hoje tem clientes na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, atendendo os maiores e melhores varejistas brasileiros.
Então tem muito conteúdo nosso, tem muito case de sucesso nosso também. Vou ficar muito feliz em interagir com vocês. Muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal gostou e que vai realmente poder acompanhar um pouco mais aí da sua jornada e do trabalho importante que a Neogrid faz. Conversamos hoje com Giancarlo Klaumann, CEO da Neogrid, empresa que tem uma base sólida de clientes, de dados e de tecnologia e que tem soluções para todo tipo de negócio, desde a indústria até o varejo. A gente agradece e fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.